Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Ministro das Finanças. Eu não vou dizer que a execução orçamental para 2011 que é surreal ou fictícia. Vou, no mínimo, utilizar a terminologia que é utilizada pela Unidade Técnica de Apoio Orçamental e dizer que a execução orçamental para 2011 que comporta riscos, mas são riscos muito claros e muito objetivos, desde logo porque a estimativa das receitas totais tem por base um crescimento muito expressivo da receita de capital e da outra receita corrente, quando comparada com a execução de 2009. Estas previsões tão otimistas não são, no entanto, objeto de qualquer justificação na proposta de Orçamento de Estado que o Governo nos apresentou. E eu gostaria, portanto, que o Sr. Ministro nos desse algumas pistas que pudessem justificar estas previsões. Por outro lado, ao nível da despesa, o Governo prevê que o capítulo Outra Despesa Corrente registre uma quebra de cerca de 1.000 milhões de euros. Também não é dada qualquer explicação para sustentar estas estimativas. Eu gostaria que o Sr. Ministro se pronunciasse sobre esta matéria e que avançasse com algumas explicações que possam, de alguma forma, sustentar esta quebra de 1.000 milhões de euros na outra despesa corrente. Por fim, Sr. Ministro, quando da discussão do Orçamento de Estado para 2010, portanto em fevereiro deste ano, os Verdes tiveram a oportunidade de questionar o Sr. Ministro a propósito do parecer da Associação Nacional de Municípios, na parte em que se referia à recusa do Governo em transferir para os municípios da Madeira e dos Açores a parcela referente ao IRS desde março de 2009, no montante que na altura rondava os 13 milhões de euros. E a pergunta era muito clara e muito objetiva. Perguntava-se se o Governo estava ou não a proceder às transferências relativas ao IRS para os municípios dos Açores e da Madeira, referentes ao período de março a dezembro de 2009. Na resposta, o Sr. Ministro disse-nos, e passo a citar, o que a lei diz é que as Assembleias Regionais têm que estabelecer de que forma é que este acerto ou esta repartição deve ser feito nas regiões. As regiões ainda não o regulamentaram, as Assembleias Regionais ainda não o decidiram e, porque não o decidiram, os municípios não estão a receber o IRS. Ora, o parecer da Associação Nacional de Municípios, relativo à proposta que estamos agora a discutir, portanto, relativo ao Orçamento de Estado para 2011, refere o seguinte: o insistente e declarado incumprimento pelo Governo da transferência de 5% de IRS dos municípios da Madeira e dos Açores, correspondente ao período de março a dezembro de 2009, apesar de expressamente determinado no Orçamento de Estado para 2010. E, portanto, Sr. Ministro, o que eu lhe queria perguntar é o seguinte: as transferências ainda não foram feitas porque as Assembleias Regionais ainda não regulamentaram a tal repartição a que o Sr. Ministro se referia a quando da discussão do Orçamento de Estado para 2010, ou é a Associação Nacional de Municípios Portugueses que está enganada? O que é que se passa, Sr. Ministro? Muito obrigado.